12 de março, muito obrigado por você estar aqui em meu canal no YouTube ou assistindo este vídeo pelo site Finance News. Nós vamos estudar no vídeo de hoje o gráfico do índice Bovespa e também desses papéis. O Avale 3, Petri 4, vamos botar aqui Petri 4, que são os papéis mais líquidos. Depois a B3, JBS. Vamos ver também três pedidos, BIF, BEPAM e vamos encerrar o nosso estudo com BRKM5, os papéis da Petroquímica Braskem. Não tem muitos papéis, tá, pessoal? A situação do mercado, ela exige aí alguma cautela ou muita cautela, tá? Vamos de imediato olhar o índice Bovespa. O índice, pessoal, claramente encontra resistência onde? Na média de 21 períodos. Olha aqui, ó, que é essa linha roxa mais forte. Quando o preço toca lá, cai. Tocou lá de novo, cai, tá? Então, nós podemos dizer que nós temos uma resistência ao preço ali na faixa dos 106.750, 106.800 pontos. Aqui, ó. O índice toca ali e tende a cair, tá? Resistência, local onde a força vendedora tende a aumentar. Qual é o suporte imediato do índice Bovespa? Suporte imediato aqui, ó, na região dos 103 mil pontos, tá? 103.099 pontos. Observem que as médias apontam para baixo, isso é negativo. Observem que se o índice continuar caindo, na minha opinião, por favor, não entendo o que eu falo nesses vídeos como recomendação. O que eu falo, esse vídeo é um estudo que eu compartilho com vocês aos finais de semana, tá? Um estudo que eu faço para mim. 102.286 pontos, na minha opinião, é o próximo suporte. Se continuar caindo, 101.665. Tá? Isso no gráfico diário, certo? Vamos ver agora o gráfico semanal do índice Bovespa. O que a gente encontra aqui no gráfico semanal? Médias apontando para baixo. Tá? Na minha opinião, se o índice perder 101 mil pontos, 690, ele expande para baixo aqui a onda 3. Ele confirma uma possível onda 3 para baixo, que levaria os preços para onde? Lá para a faixa dos 95 mil pontos, 95.200. Por quê? Porque nós temos um fundo no gráfico semanal, esse fundo aqui, ó, esse é um suporte de preços deixado lá um fundo deixado em julho do ano passado, tá? Ele tem a função de suportar o preço ali, tá? O Fibonacci também é uma ferramenta que nos ajuda a calcular uma expansão. Se houver essa onda 3 para baixo, qual seria o nosso provável, possível alvo de Fibonacci? Então, nós vamos localizar o 1. O que é o 1? 100%, ou seja, podemos ter aqui uma onda 3 para baixo com pelo menos 100% dessa perna de baixo aqui, tá? E isso nos daria um alvo de Fibonacci lá em 95.767 pontos, ou seja, se continuar caindo com esse volume alto ou crescente, é para lá que vamos, tá? É uma possibilidade. Para o índice inverter essa tendência de baixa aí, né, pessoal? Fazendo fundos, cada vez mais fundos, né? O índice ele precisa, para inverter isso, ele vai ter que deixar ou um Marubozu ou Marubozu, como queiram, né? Que é um candle igual a esse aqui, ó, tá? Com volume alto, tá? Um candle aqui assim, ó, Marubozu ou Marubozu. Vamos desenhar direitinho esse candle aqui, né? Assim, tá? Ou ele vai ter que fazer o famoso N para cima, armar o pivô. Não há sinal à vista disso ainda, tá? Se nesse tempo gráfico, se ele voltar a subir, 106.800 por ali é um ponto de resistência, a média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fraca, 108.213 é um ponto de resistência e a média lá no gráfico, aqui no gráfico semanal, 109.900 é um ponto de resistência, tá? Essa quebra, né, do banco americano Silicon Valley lá nos Estados Unidos pressionou principalmente os ativos ligados a instituições financeiras no Brasil. Existe um temor quanto a isso. Está muito presente ainda na cabeça do mercado o que aconteceu lá na crise de 2008, né, aquela crise financeira. Então, juros altos nos Estados Unidos, a inflação não dá trégua, no Brasil também, né? A inflação aí não mostra, ela se mostra é, é,
não está caindo, né, enfim, como a gente previa, né, como até o ano passado se previa que fosse cair, inflação alta, ela prejudica necessariamente a renda variável, tá? Então nós temos um cenário adverso. Vamos dar uma olhada agora nos papéis. Vamos começar pela Vale, a Vale 3, no gráfico semanal. A Vale 3 está basicamente acumulando em cima da região da média de 21 períodos, tá? A linha roxa mais forte aqui, ó. Nesse tempo gráfico, nós temos uma resistência imediata ali em R$ 90,41 aqui, ó. Essa é a resistência a ser rompida, na minha opinião. Rompendo isso aqui com volume alto ou crescente, dando condições, o papel pode ir lá para 96,34 e quem sabe 98,30, né? Que é o topo. Esse topo aqui deixado ali em 23 de janeiro. Muito bem. Vamos olhar o semanal. O semanal da Vale não nos mostra uma tendência clara, tá? A gente vem aqui do dia 26 de janeiro para cá, o papel começou a fazer fundos, cada vez mais fundos. Depois subiu, tá? Agora de novo recua forte, tá? Isso aqui é ruim porque não nos mostra aqui uma clara tendência, ou seja, sobe com força ou cai com força, né? Ele fica praticamente congestionado dentro desse retângulo de preços aqui. Suporte imediato, na minha opinião, 80 e o fundo aqui, né, de 83,65 aqui, ó, tá? Nesse tempo gráfico, resistência imediata 86,70. Depois a média de 21, 84, 87,05 por ali, né? São resistências imediatas, ou seja, toca ali e tende a cair. O que eu gostaria de ver nesse tempo gráfico é um candle de forte alta, o maroboso, né? Ou maroboso, que não tem sombras, ou então armar um pivô de alta. Aqui ele poderia ter armado um pivô de alta, ó, mas o que aconteceu? Escolheu cair com força, tá? No momento não vejo nada a fazer em Vale. Eu quero dar uma olhadinha rapidamente em CSN Mineração, né? A CS Mineração deixou um candle feio lá no dia 9 de março. Olha aqui, ó. Um candle de forte baixo, com o mercado repercutindo aí o resultado trimestral, o volume alto. Isso é negativo, né? E nesse tempo gráfico, o papel ele enfrenta uma resistência logo aqui, ó, nas médias, né, 4,87 por aqui, tá? Então, pessoal, é um papel que nesse momento eu não vejo muito a fazer nele, né? Temos que só observar. Quero ver com vocês o semanal da CSN Mineração. Vamos ver aqui o semanal. Olha aqui, ó. No gráfico semanal está acumulando na região da média de 9 períodos. Tá? Esse papel tem espaço para cair? Sim, nesse tempo gráfico sim. 4,40, 4,36 e na média de 21, 4,20. Tá? Para quem pensa comprar mais barato, o ideal é que fique observando se vai chegar até esses níveis. Né? Tá? Para quem pensa em se chegar até esses níveis e depois se voltar a subir. Né? Mas o negativo mesmo é esse volume aqui, ó, com o papel caindo na semana. Ele mostra aí um certo aumento da força vendedora, vamos seguir acompanhando. Né? Na minha opinião, esse papel só fica bom para compras se e somente se romper 5,40 esse topo. Voltamos ao diário, vamos ver agora Petri 4, Petrobras, né, os papéis da petroleira estatal. Também não vejo nada a fazer, né? Tá aqui, ó, acumulando abaixo da média de 21, isso é negativo. A resistência imediata para mim desse papel é na média de 21, 25,92, depois 26,23, tá? Tem que romper aqui, ó. Suporte, né? Parou pertinho de um ponto de suporte 24,93, depois um outro suporte muito importante 24,19. Certo? Não vejo nada a fazer neste momento em Petri 4. Na sequência aqui nós temos B3, a dona da bolsa. Eu compartilho esse papel com vocês porque ele me chamou a atenção. Olha aqui, ó, sobe forte. Cruza para cima da média de 21 e está fazendo o que aqui? Fazendo um teste de fundo. Qual fundo?
esse fundo aqui, ó. Nós temos que ver se nos próximos pregões, após terminar o teste de fundo, ele vai voltar a subir, subir, subir e romper 11,83, 11,84, esse topo. Rompendo esse topo, ele pode estar armando aqui uma onda 3 para cima, tá? Então, ele pode buscar como possíveis alvos, né? Tem um alvo imediato aqui, 11,95, que é uma região de resistência. Inclusive, quem quiser, se alguém quiser comprar, o ideal seria esperar o rompimento ali, né, de 11,96. Próxima resistência, 12,32. E a outra lá em cima, né, 12,99. R$ 13 esse topo, deixado no começo de fevereiro. Tá? Vejam que a média do especulador, média móvel de 9 períodos, já aponta para cima. Certo? Então tem que esperar aqui o papel fazer o quê? Terminar o teste de fundo. E se armar pivô, se voltar a subir, acho que vale colocar no radar. Depois da B3, JBS é um papel que me chama a atenção. JBSS3. Por que me chama a atenção, né? Olha aqui, o papel sobe e agora está fazendo um teste de fundo. Tá? Vejam aqui, ó, vem caindo, caindo, caindo. Veio até a média de 21 de novo. Essa média aqui é um ponto do suporte. Tem suporte mais embaixo? Sim, tem, 18,80. Após terminar esse teste de fundo, qual fundo que ele está testando? Esse aqui, ó. Após terminar esse teste de fundo, se ele voltar a subir e romper 20,30 ou romper 20,40, ou seja, se romper esse topo ou se romper esse topinho aqui, essa faixa de resistência, o papel pode buscar o que? 20,97, 21,82, quem sabe 22,28, né, que é esse topo aqui, ó, deixado em final de janeiro. Tá? São papéis que vêm numa longa tendência de baixa no setor de proteína animal, tá? Iniciada há quase um ano, né? Em abril do ano passado. Vejam que o papel ele dá esses pivôs, depois ele desarma, volta a fazer fundos mais baixos, né? Mas para quem quiser aproveitar, fica aí a dica, quem sabe o papel começa a fazer uma reversão da tendência, já que ele chegou nas mínimas, né? Na mínima de preço, né? As mínimas desde novembro de 2020, tá? Acho que vale a pena colocar no radar, sim. O que me chama a atenção também é que essa queda aqui no gráfico diário dos últimos pregões, o volume já veio baixinho, baixinho. Significa o quê? Que a força vendedora já não está tão intensa assim, tá? Fica aí para vocês colocarem no radar. No semanal, o papel está claramente abaixo das médias, mas ele teria um espaço para repicar, o que está fazendo é um repique, até a região dos 21,65. Tá? Na média aqui, no semanal, a média é resistência para a JBS. Tá? Bate lá e tende a cair. Vejam que a média é resistência desde junho do ano passado. Olha aqui, ó, toca, cai, toca, cai, toca, cai. Mas lá no diário ele daria condições para explorar uma possível onda 3 para cima aqui. Se houver, tá? Outro papel que nós vamos ver aqui é a BIF3, que foi solicitado para estudarmos. BIF3. Gente, também é do setor de proteína animal, tá? Tá fazendo teste de fundo. Isso aqui é o gráfico diário da BIF. Sobe, olha, toca na média, média resistência, sente a resistência, volta a cair. Tem que ver se o papel voltar a subir aqui nos próximos pregões e se romper, se e somente se romper 12,34, aqui pode ser uma compra com alvo onde? 13,19, 13,28, quem sabe 13,40, 13,50, né? Essas regiões aqui, ó, todas são pontos de resistência que são possíveis alvos, tá? Mas isso se o gráfico armar pivô de alta. Não há sinal à vista desse pivô ainda. A média de 9 períodos já começa a apontar para cima, mas não é o mesmo caso de JBS. Eu prefiro o JBS no setor, do ponto de vista gráfico. Não estou aqui olhando fundamentos. Tá? No gráfico semanal, a BIF continua ainda feia. Tá? Por quê? Está acumulando abaixo das médias. Se continuar subindo, 13,23 já é uma resistência. Toca lá e tende a cair. Tá? E as médias apontam para baixo. Tá?
No gráfico semanal não vejo compra, no gráfico diário também ainda não vejo compra, a não ser que arme o pivô. Certo, pessoal? Agora essa queda aqui, ó, vejam que é que nem o caso do JBS, já ocorre com volume baixo, né? É diferente daqui, ó. Lá em janeiro deste ano o papel começou a cair e o volume cresceu, tá? Não deu outro, o papel desabou feio, né? Tá? Ah, essa é a minha opinião para BIF3, por favor, não entenda isso como recomendação. Vamos ver agora BPAN, Banco Pan-Americano, BPAN4. Todos os bancos sofreram muito aí com essa questão do fechamento do Silicon Valley lá nos Estados Unidos, tá? O mercado reagiu mal, principalmente papéis ligados ao setor financeiro, tá? Todos os bancos no Brasil ficaram com o gráfico ruim, pelo menos no diário, tá? Ruim para quem gosta de operar na compra, né? Para quem gosta de operar na venda, até que tem gráficos interessantes, né? E a, olha aqui, ó, o BPAN, o Banco Pan-Americano, é um banco que tem uma clara tendência de baixa, porque os fundos são cada vez mais fundos, tá? Fez uma perna de alta, mas isso não basta para a gente, né? Está testando fundo aqui, um candle de baixa de 4% na última sexta. Tem que ver se o papel vai voltar a subir e se vai romper 5,49, esse topo. Rompendo esse topo, pode buscar 5,71, tá? Mas a gente observa que esse papel ele não consegue armar pivô, não. Olha aqui, ó, ele sobe, testa fundo e perde o fundo anterior. Sobe, testa fundo, perde. Então ele vem fazendo essa sequência. Ele até chega a cruzar para cima da média de 21, mas ele não tem força compradora para armar um pivô e fazer esse papel subir, tá? Com força, né? Máximo que ele vai, ele fez de novo um movimento de cruzar para cima da média de 21. Agora está testando fundo, né? Será que vai encontrar força para fazer uma possível onda 3 para cima? Seguimos acompanhando, né? Não há sinal à vista disso ainda. No gráfico, o gráfico aqui semanal, observem que o papel está perto das mínimas, né? Aqui, ó, se ele perder 4,92 por ali, o papel, gente, pode buscar o quê? Pode buscar 4,37, pode buscar 4,08, tá? Que são aqueles fundos lá do pós-pandemia ali em 2020, tá? Se ele repicar, está bem afastado da média, né? Se o papel repicar, ele pode ir até onde? Pode ir até a média de 21, tecnicamente falando, tá? Então ele tem até um bom alvo aqui, né? 16%, está 16% longe da média. E então aqui ele teria espaço para buscar lá, mas o que seria um repique, né? Se ele voltasse lá. O interessante não é a gente operar repique, é operar o pivô de alta, tá? Então fica aí para avaliar, né? O papel pode repicar? Pode. No gráfico semanal, se repicar, possíveis resistências 5,58, 5,71, 6. Por que esses papéis, principalmente o BPAN, tem essa trajetória de queda iniciada lá em 2021 forte, né? Porque o Banco Pan-Americano é um papel basicamente do setor de tecnologia, né? Tech. Esse setor de tecnologia é um dos que mais sofrem com a alta dos juros, tá? Aumenta o custo de capital para essas empresas que precisam de muito capital para financiar suas operações, né? E o juro alto detona esses papéis, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, certo? É uma fintech, né? Tá? Enquanto o juro estiver extremamente alto aí no Brasil, não vai haver mudança, né? E vamos terminar com Braskem. Braskem, pessoal, é um papel que, como muitos outros na bolsa, fica interessante para venda, tá? Por que ele está interessante para venda? Olha aqui, ó. Isso aqui está com muito jeito disso aqui, ó. Perna de baixa, teste de topo e parece armando uma onda 3 para baixo. Confirme essa onda 3 se perder 19,05, se perder esse fundo com volume negativo alto, tá? Aí o papel pode buscar o quê?
Olha, ele pode buscar aquele fundo lá em 17,95, que é esse fundo aqui, ó. Olha aqui na esquerda do gráfico, ó, deixado em dezembro de 2020, tá? Fibonacci também pode nos ajudar aqui nessa. Vamos olhar o semanal dele, vamos botar Fibonacci aqui, para quem quer operar na venda, né? Pega no topo, puxa até um possível fundo, eleva até o topo da onda 1 para 2. Nós vamos ver o 1 lá em R$ 17 com. Vamos ver aqui. Vamos tirar essa marquinha aqui. 17,85. Tá? Um possível alvo de Fibonacci caso o papel continue caindo. Braskem pode repicar? Pode repicar. E aí teria como principal alvo lá em R$ 25, tá? O papel tá bem feio, né, gente? Está bem afastado das médias. Operar na venda no gráfico semanal tem que ter um bom manejo de risco, porque ele pode repicar de tanto que caiu, né? Muito longe das médias, da média de 21 pelo menos. Então, todo cuidado é pouco, mas do ponto de vista gráfico, o papel não mostra nesse momento possibilidade de compra, tá? Então, fica aí para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de cada um. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Eu não tenho muitos papéis para mostrar, porque muitos estão aí nesse tipo de configuração gráfica. E os bancos é um setor que vem sofrendo muito com essa questão lá nos Estados Unidos. É uma questão delicada, tem que ficar atento a isso. Por exemplo, Itube, né? É um papel muito bom, um banco grande aqui no Brasil, só que também acaba sofrendo, né? Tá? E se perder essa região aqui, vamos ver aqui, Itube 4. Olha aqui, ó, Itube 4 é um papel que também pode fazer aqui no curto prazo uma onda 3 para baixo, né, levando os preços lá para 22,57. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que isso aqui é uma probabilidade que aumenta caso o quê? Caso o papel cruze para baixo aqui de 23,88, né? Caso o papel venha perder esse fundo aqui, ó, tá? Então, no curto prazo, enquanto essa situação lá não se resolver, não ficar claro para o mercado que são questões pontuais, né? E não é um risco sistêmico. Até o momento não há risco sistêmico, né? Não se fala nisso ainda, né? É descartado isso, mas nunca se sabe. Banco empresta para banco e assim vai, né, gente? Tá? Muito bem, ótima semana a todos vocês e muito obrigado por terem estado aqui comigo. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá.